Hoje eu quero bater um papo mais filosófico, mais subjetivo com você. Eu sei que esse vídeo não é para todo mundo, então provavelmente terá poucas visualizações mesmo, mas eu acho que é fundamental quando se trata de um relacionamento amoroso a gente pensar sobre isso. E sobre o que eu quero falar? Eu quero falar sobre a qualidade dos nossos pensamentos. Para mim, um dos maiores motivos de divórcio é aquilo que acontece no nível da mente, dos pensamentos. É a maneira com que a gente escolhe ler as circunstâncias, as pessoas e especialmente a pessoa que amamos. Porque, de fato, nós podemos ter uma visão pessimista sobre a vida e sobre o relacionamento. Nós podemos ter uma visão super otimista sobre a vida e sobre o relacionamento. Nós podemos ter uma visão muito mais realista sobre a vida e sobre o relacionamento. E a gente precisa tomar boas decisões na hora de escolher a quais pensamentos daremos espaço na nossa interioridade. Porque senão a gente pode transformar uma situação fácil de lidar, pequena em si mesma, em uma situação gigantesca. Tanto quanto a gente pode transformar uma situação enorme numa situação simples. E isso para o bem e para o mal. E eu quero dar alguns exemplos práticos para a gente não ficar apenas no campo das ideias. Mas eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. A maneira que você escolhe pensar o seu relacionamento, ler o seu relacionamento, vai determinar em muito a qualidade desse relacionamento, a durabilidade desse relacionamento, a longevidade. Então veja, se você está diante de uma situação dentro do seu relacionamento e que a sua mentalidade está se baseando nas suas inseguranças pessoais, provavelmente você não vai resolver os problemas do seu relacionamento, você vai criar mais problemas para o seu relacionamento. Se você é um cara inseguro, você vai sentir ciúmes quando na verdade nada está acontecendo entre a sua esposa e a outra pessoa que você de repente se sentiu ameaçado por ela. Se você é uma pessoa insegura, você não poderá receber críticas por parte do seu companheiro, da sua companheira, porque logo você vai ficar na defensiva e não vai dar ouvidos àquilo que está sendo dito. Você pode até criar a impressão de que o outro sempre está certo, ou criar no seu coração o ranço em relação ao outro, meio que dizendo, você só vê as coisas negativas. Então veja, dependendo da maneira com que você pensa, você vai lidar com as circunstâncias do dia a dia dentro do relacionamento dessa ou daquela forma, produzindo coisas boas ou coisas ruins. Então, eu já quero dizer desde já que uma mentalidade que é baseada em inseguranças pessoais, ela vai prejudicar muito a qualidade do relacionamento. Às vezes vocês estão diante de oportunidades lindas e ricas, mas você não consegue perceber essas oportunidades porque você tem medo, medo de arriscar, medo do futuro, medo do que vai acontecer. Mas é a mentalidade baseada nas próprias inseguranças que faz a gente simplesmente transformar uma situação bela, boa, de oportunidades em uma situação ameaçadora. Por isso que a gente precisa tratar muito bem da nossa mentalidade. Será que nós nos relacionamos com o outro com base no medo? E quais são esses medos? É o medo de fracassar? É o medo de ser rejeitado? É o medo de não dar certo? É o medo das opiniões das pessoas ao nosso redor? Pense, reflita sobre isso. Porque se a nossa mentalidade ela existe a partir dessas inseguranças, você vai criar problemas para serem resolvidos dentro do seu relacionamento. Você vai se tornar uma pessoa que, ao invés de ajudar a resolver os problemas, você mesmo vai criar problemas e muitas vezes problemas
a partir da fantasia das suas inseguranças. A insegurança faz a gente enxergar a sombra e ter medo da sombra. Medo do que está por trás daquela sombra. E às vezes aquilo é apenas uma sombra. Sabe aquela história da criancinha no quarto à noite e os galhos da árvore, né, fazendo sombra no quarto da criança e o vento balançando os galhos e fazendo para a criança, né, parecer que são braços se mexendo. Um adulto que tem muitas inseguranças sobre a vida, ele vai enxergar a vida com base nessas miragens, nessas ilusões, nessas fantasias. E daí quando ele vai se relacionar com uma outra pessoa, ele vai acrescentar dores a essa pessoa, cargas emocionais a essa pessoa. Vai tornar a vida do outro muito mais difícil. Porque ao invés de ele estar num estado de disposição de enfrentar as dificuldades da vida, ele sempre vai estar acuado, com medo, na defensiva. Entende o que eu quero dizer? Então, a primeira mentalidade que você precisa evitar é essa mentalidade baseada nas próprias inseguranças. E para tratar disso, você vai precisar de terapia, você vai precisar de ajuda, porque isso é um processo e isso provavelmente não começou dentro do seu relacionamento. Foi antes, com as experiências anteriores, com os relacionamentos anteriores, talvez com a relação com o seu pai, com a sua mãe, essa baixa autoestima que muitas vezes vem lá da infância, alguns buracos emocionais que você carrega desde lá. Então, esse problema, essa situação, essas inseguranças, elas provavelmente não têm nada a ver com o seu parceiro ou com a sua parceira de vida, tem a ver com você. Por isso você tem que tratar disso de maneira individual. Uma outra mentalidade que você precisa tomar muito cuidado com ela, porque pode causar um desastre dentro do seu relacionamento, é uma mentalidade baseada em comparações. Que é aquela coisa de tentar achar que a vida dos outros é sempre melhor do que a sua vida. A casa do outro é sempre mais bonita, o carro do outro é sempre mais bonito. Enfim, a pessoa com quem o outro está é sempre mais interessante. Se você viver a sua vida a partir desse paradigma da comparação, você também não vai desfrutar com gratidão de nada do que você possui e das circunstâncias que aparecem como oportunidades para você. Porque você sempre vai achar que elas são inferiores ao que o outro está vivendo. E a gente perde dessa maneira a compreensão de que cada história é uma história, cada vida é uma vida. Você está enxergando a vida do outro, mas você está enxergando em partes. É uma parcela, não é o todo. Você enxerga as fotos do Instagram, que são agradáveis, as viagens, os momentos legais. Mas você não sabe se por trás desses momentos legais existem discussões horríveis, lágrimas rolando. E ainda que não hajam, ainda que o relacionamento do outro com a sua companheira seja incrível, a sua história ela é única, porque a sua mentalidade é única, o seu passado é único, as suas experiências são únicas. Então essas comparações com a vida do outro só te prejudicam. E hoje nós vivemos um tempo em que as redes sociais, por exemplo, elas são uma espécie de cardápio de pessoas. São pessoas sendo oferecidas a nós todos os dias. No sentido de que, se você tiver uma mentalidade de comparação, você sempre vai ter a impressão de que tem alguém melhor com quem você poderia estar se relacionando. E isso é uma ilusão, isso é uma miragem, isso é uma coisa que você nem deveria pensar nisso, no sentido de que você só enxerga metade da missa. Você não está vendo o conteúdo dessas pessoas, quem elas são de verdade, quem elas são quando a crise aparece, quem elas são quando a dificuldade aparece. Você não está enxergando como elas lidam com seus parentes, com as pessoas que elas amam, ou com as pessoas que lhes são adversários. Você não está vendo nada disso, você só está vendo vitrine, você só está vendo corpo, você só está vendo a aparência, superficialidade. Então cuidado com essa mentalidade de comparação,
Porque isso pode, inclusive, te tornar um ser humano que se acha inferior aos outros. Poxa, eu já tenho quase 40 anos, eu já deveria ter uma casa própria, eu já deveria ter um carro X, eu já deveria ter feito uma viagem para o exterior, eu já deveria ter feito tal coisa. Você começa a se comparar com a vida dos outros. Mas os outros são os outros, você é você. Você pode estar melhor? Legal, trabalhe por isso. Evolua, cresça, avance. Aproveite as oportunidades, faça o seu melhor dentro das circunstâncias que lhe são propostas. Mas não fique se comparando aos outros, porque você vai chegar à conclusão que cada um tem a sua própria história, inclusive de relacionamento. A minha amiga se casou com o meu amigo e ele já tem filhos, já tem 5 filhos, 6 filhos, é a história deles, é a escolha deles, é a busca deles, não está certo nem está errado, é a decisão de cada um. Talvez você não queira ter filhos. Por que você vai ficar se comparando aos outros? Talvez você não queira nem casar. De repente você está me ouvindo e você não quer casar, você não quer um relacionamento profundo, etc e tal. Por que você vai ficar se comparando aos outros? Então essa mentalidade precisa ser recalibrada, mudada, transformada também. E uma outra mentalidade que precisa ser transformada é a mentalidade de que na vida há atalhos. Na vida há facilidades a serem exploradas. Nós estamos, mais uma vez, fazendo uma leitura sociológica, estamos num tempo onde nós estamos sendo treinados a sempre buscar o mais fácil, o mais confortável, quase que o tempo todo. É o carro mais rápido, é a comida rápida, é a informação rápida. E tudo aparece à nossa disposição de uma maneira muito convidativa e sem esforço, muitas vezes. E quando a gente vai para um relacionamento amoroso, não tem como você construir um relacionamento sólido de verdade se você não lidar com os pesos, com as dificuldades, com as crises, com as conversas difíceis. Não tem atalhos no relacionamento. Olha, eu tenho dificuldade de conversar com outros sobre dinheiro e por isso eu vou lá, faço minhas compras e depois eu só apresento as compras já feitas. Isso é um atalho. Isso vai causar buracos na relação. Isso vai piorar os sentimentos do outro em relação a você. Ah, não quero conversar sobre sexo, etc e tal. Eu vou lá, faço do meu jeito, sei que o outro está insatisfeito, mas não trato da questão, finjo que nada está acontecendo e toco o barco. Não, o outro vai viver uma vida de infelicidade, o outro vai viver uma vida com fome de coisas que você poderia estar suprindo. Mas a falta de conversa, de conversas difíceis, a tentativa de buscar um atalho está fazendo vocês perderem a oportunidade de crescerem juntos nessa área. Não, eu não quero conversar com outro sobre a família do outro, porque ela é complicada e, enfim... Eu só não vou mais na casa da sogra. Poxa, você está perdendo a oportunidade de agregar pessoas para a sua história de vida que podem ser muito bem-vindas, muito abençoadoras para você e você para elas. Então sente, converse. As culturas, né? A educação que você teve é diferente da pessoa com quem você está. Sente-se, converse. Tente encontrar um meio termo. Ah, eu não gosto quando eu vou lá na casa da sua mãe, que acontece isso, isso e aquilo. Mas dá para se adaptar? Dá para encontrar um meio termo? Você está chegando numa casa que tem uma cultura diferente da sua. É natural que você precise fazer algum exercício, né, de adaptação. E os outros também, de alguma forma, vão se adaptar a você. Mas o que eu estou querendo dizer é que uma mentalidade que sempre busca o mais fácil é uma mentalidade que vai te levar a pular etapas, a se precipitar, a perder oportunidades e a deixar de construir coisas que não tem atalho. Tem que ser tijolo a tijolo, conversa a conversa. Então, guarde isso no seu coração. A mentalidade
é uma das coisas que a gente consegue controlar, no sentido de que você pode evoluir a sua maneira de pensar. E é aqui que tudo acontece. É aqui. Quando um prato cai no chão e quebra, é a sua mentalidade que vai transformar isso no motivo para brigar? Ou você vai procurar a vassoura, a pazinha, vai juntar os cacos e vai jogar no lixo? É aqui, ó, é o domínio do que acontece aqui dentro, que vai tornar você uma pessoa mais grata ou mais rabugenta, uma pessoa hipersensível ou uma pessoa que sabe tolerar certas coisas. Coisas que não estão dentro da perfeição, daquilo que você espera como perfeição, é aqui, ó. Tudo acontece aqui na mentalidade. É na mente que a gente estabelece se nós deixaremos alguns sentimentos de ciúmes dominar o nosso pensamento ou se a gente vai confiar no outro. Porque talvez o outro nem esteja dando motivo para a gente desconfiar dele, é apenas a nossa insegurança sendo projetada no outro. Tudo é uma questão de mentalidade, parece papo de coach. Mas o que eu estou dizendo é, cuide bem dos seus pensamentos, é como está lá em Provérbios, né? Cuide do seu coração, porque é do seu coração que procedem as fontes do bem e do mal. É da sua mente que as coisas boas e ruins, elas passeiam tudo por aqui. E a sabedoria que a gente utiliza para lidar com esses pensamentos é o que vai determinar a qualidade dos nossos relacionamentos. Por isso que é urgente que a gente estude, que a gente lute, que a gente trabalhe a nossa mente, que a gente evolua. E é por isso também que nós criamos a comunidade Amor em Construção, que é um lugar onde você pode ouvir mensagens como essa e mais aprofundadas ainda sobre vários aspectos da vida 2, que talvez você nunca recebeu do seu pai, da sua mãe, você nunca ouviu na escola, mas que são determinantes para a qualidade do seu relacionamento. Então, se você quiser conhecer a comunidade Amor em Construção, vai ser uma alegria ter você com a gente. O link está aqui na descrição, tá? É o primeiro link da descrição. Mas o fato é que a sua mentalidade vai determinar a qualidade do seu relacionamento. E eu quero encerrar esse vídeo perguntando para você: como é que está o seu relacionamento amoroso? Qual é a participação desse estado do seu relacionamento amoroso em relação àquilo que você pensa? Você é uma pessoa que cria problemas onde não deveriam haver problemas? Você é uma pessoa que age impulsivamente? Você é uma pessoa que tem dificuldade de se controlar? Você é uma pessoa que fica criando peso sobre as costas do outro? A sua mentalidade contribui para o seu relacionamento ou só piora a qualidade do seu relacionamento? Eu vou deixar aqui mais um vídeo para você assistir que vai te ajudar a pensar melhor sobre isso, tá bom? Com o objetivo de que o seu relacionamento seja muito mais feliz, porque afinal de contas, a felicidade a 2 não é um mito, você pode vivenciá-la de uma forma linda. Você pode florescer no amor, na felicidade a 2.